Um, dois, três e... Conversas aqui, conversas ali, sejam bem-vindos às conversas com... Sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR. O meu nome é Cláudia Gonçalves, vou estar acompanhada da Patrícia Castanha, minha colega de trabalho na Federação. A Patrícia tem 25 anos, é autista, acérrima benfiquista e uma Potterhead, que para quem não sabe significa que é muito fã do universo Harry Potter. Olá, Patrícia. Boa tarde, Cláudia, e agradeço pelo elogio. Chamo-me Patrícia Castanha, tenho 25 anos, trabalho na Federação Portuguesa de Autismo, sou benfiquista ferrenha e também Potterhead. Hoje lançamos-nos neste desafio e esperamos que estas conversas contribuam para informar e sensibilizar o público em geral acerca do espectro do autismo e do papel das associações federadas junto das pessoas com autismo e das respectivas famílias. Esperamos também que este seja um espaço de partilha, de informação e de experiências, construindo assim um retrato da realidade e de cada associação federada e das pessoas com autismo em Portugal. Antes de avançarmos, é fundamental destacar a contribuição dos Desiguais, a banda da APPDA Lisboa, que compuseram e gravaram o jingle deste podcast, que pessoalmente não me sai da cabeça, e já agora aproveito para destacar que estreia hoje, na Fundação Oriente, em Lisboa, o documentário Desiguais, o filme, o primeiro documentário sobre autismo em Portugal. Para já, ainda está nos Segredos dos Deuses, onde podem assistir a este documentário após a data de estreia, mas em breve saberemos com certeza mais novidades. Para além do jingle, importa também destacar a contribuição de João Caetano, jovem de 19 anos, de Beja, autista e estudante universitário de design gráfico, que com muita criatividade e talento criou a imagem deste podcast. E sem mais demoras, hoje a conversa sobre autismo é com o Dr. Fernando Campilho, presidente do Conselho Executivo da Federação Portuguesa de Autismo, médico oncologista que trabalhou no IPO do Porto durante mais de 30 anos e pai de uma autista com 39 anos, quase a completar os 40. Dr. Campilho, muito obrigada por estar aqui hoje, vindo diretamente de Vila Nova de Gaia, onde reside, e comecemos pelo início. Para quem não sabe, ou nunca ouviu falar, ou tem dúvidas, o que é a Federação Portuguesa de Autismo? Boa tarde, obrigado. Este é mais um dos projetos da Federação Portuguesa de Autismo, cofinanciado pelo INR, que esperemos que seja útil para todos. A Federação Portuguesa de Autismo foi fundada em 2003, meio começou a trabalhar em 2004, mas tem uma longa história. Em 1971, um grupo de pais que já trabalhavam há algum tempo fundou a primeira associação portuguesa, que era a Associação Portuguesa para a Proteção às Crianças Autistas, que mais tarde deu origem a uma associação nacional, a APPDA, que posteriormente se decidiu em 3 associações, e essas 3 associações resolveram formar a Federação Portuguesa de Autismo. Essa Federação Portuguesa de Autismo existe desde, portanto, como disse, desde 2004 e abrange todo o território nacional, nomeadamente temos 13 associações federadas. Em relação à missão, qual é a missão da Federação, para quem não faz ideia? A missão tem dois grandes eixos. Um primeiro eixo, que é o eixo de proteção incondicional dos direitos das pessoas com autismo. Será o primeiro eixo não só das pessoas, mas também dos seus familiares. E há um outro eixo que é um eixo de representatividade. Nós pretendemos representar as pessoas com autismo, as suas famílias, na defesa junto das instituições nacionais e internacionais, nomeadamente em várias organizações de que fazemos parte, e também junto do poder político, a fim de tentar exercer o exercício dos direitos das pessoas com autismo de uma maneira ativa e proativa e que seja no seu melhor interesse. E relativamente aos valores, quais é que são os valores que regem a atuação da Federação? A Associação com Autismo é uma associação sem fins lucrativos,
a igualdade, portanto, pela igualdade de todos, nós pretendemos que não haja ideologia política, não haja ideologia religiosa, não haja qualquer tipo de ideologia, de maneira que todas as pessoas sejam bem representadas na sociedade. Sim. Patrícia, ias colocar alguma questão? Não? Não. Não. Qual é o papel da Federação na sociedade portuguesa? Ou seja, em que grupos de trabalho está a Federação inserida? De que forma é que se representa nas instituições? A Federação existem muitos grupos de trabalho. Por um lado, existem alguns grupos que, a nível do governamental, que são apoiados, por exemplo, estar na Comissão de Inclusão das Políticas como é que se chama aquilo? Comissão das Políticas de Inclusão. Portanto, que é uma comissão que funciona junto do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e da Secretaria de Estado de Inclusão, que não sabemos se vai manter com o mesmo tipo de estrutura, mas de qualquer modo é uma comissão extremamente importante que assessora esta Secretaria de Estado de Inclusão sempre em todos os níveis das políticas, com reuniões bastante frequentes. A Secretária de Estado ultimamente ouvia com frequência esta comissão e fazíamos reuniões periódicas. Também está representado no ODDH, portanto, que é a Organização da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o ODDH. Também somos parte do Conselho Consultivo para a defesa da aplicação da Convenção das Nações Unidas, que será talvez um dos temas que teremos que falar mais à frente, na qual é importante a aplicação, e o nosso governo, junto do governo, funciona uma comissão e a Federação está representada no Conselho Consultivo. Portanto, são vários os organismos em que estamos representados. Mais recentemente começamos a trabalhar junto do Ministério da Saúde, numa nova comissão que existe. Essa comissão é uma comissão que pretende facilitar, a nível da saúde, a interação com as pessoas, nomeadamente com as pessoas com deficiência, mas não só. Essa comissão é uma comissão mais recente, portanto está agora a dar os primeiros passos. E são as grandes comissões em que estamos representados. E em que tipo de projetos a Federação tem estado envolvida, tem desenvolvido? Já desde o início, e mesmo antes da Federação existir como tal, tem estado envolvida, quer a nível de projetos nacionais, quer a nível de projetos do INR e internacionais. Nomeadamente nos últimos anos, vários projetos de Erasmus. Nesses projetos de Erasmus destacamos os projetos que visam a empregabilidade. Alguns projetos que visam a inclusão das pessoas com autismo na sociedade. E outros projetos a nível, por exemplo, de informática, e este próprio projeto do INR, que é o dos podcasts, que foi uma boa ideia, que foi uma ideia, já agora podemos dizer que foi da Cláudia, e foi uma ideia que nós acarinhamos e que pensamos que é uma ideia que tem pernas para andar e que vai ser extremamente útil na divulgação das pessoas com autismo, dos projetos. E quando há pouco referiu o projeto de empregabilidade, para quem não sabe, para quem não conhece o trabalho da Federação e não conhece esse projeto, que projeto foi esse? Os projetos têm sido vários, portanto, desde o início da Federação houve vários projetos, quer a nível do INR, quer a nível dos projetos Erasmus. Tem havido vários projetos que visam a empregabilidade. Num dos últimos projetos havia uma capacitação das pessoas com autismo para elas aprenderem, e aqui temos uma pessoa que está na primeira pessoa, que é a Patrícia Castanha, que foi uma das pessoas que beneficiou desse projeto, porque muito poucas pessoas, menos 10% das pessoas com deficiência em Portugal estarão talvez com emprego, e nas pessoas com autismo o número de pessoas, isso é um projeto a nível da Europa, isso é transversal. Muito poucas pessoas com empregabilidade estão empregadas com pessoas com autismo. Penso que os convidados que vão aparecer aqui
nos próximos dias vamos ter vários exemplos das dificuldades da empregabilidade. Mas as pessoas com autismo, por vezes, têm capacidades de trabalho, de não distração, e que é necessário aproveitar. E, por um lado, é necessário treinar os empregadores, além das pessoas com autismo, ensiná-las a saber o que fazer, o que se espera delas, mas também trabalhar os empregadores e os colegas de trabalho no que é necessário, que se espera de uma pessoa do seu emprego. Portanto, é extremamente importante, e nós resolvemos dar o exemplo com a Patrícia, portanto, mais uma vez falando com a Patrícia, da empregabilidade das pessoas com autismo, e nós, como Federação de Autismo, não quisemos deixar de dar o exemplo. Claro. E, no fundo, esses projetos tentam sempre, ou têm tentado sempre, trabalhar nas duas frentes, não é? Capacitar os empregadores. É o empregador e o empregado, e os empregadores e os próprios colegas de trabalho. Exato. Porque porque às vezes há problemas e às vezes há dificuldades que as pessoas com autismo têm na interação social. E é um dos aspectos também de uma aposta, é dar voz às pessoas com autismo, que será um dos projetos que cada vez mais teremos que apostar. Como se sabe, o autismo é um espectro de situações, desde pessoas com muitas capacidades até pessoas com menos capacidades, pessoas com déficit cognitivo, com algumas pessoas com problemas de linguagem, outros que não têm esses problemas. Portanto, é muito diferente, e nós teremos que adaptar a empregabilidade e teremos que incluir. Todos e todas, sempre. Sim. E pode-nos dizer brevemente que projetos a Federação está neste momento a trabalhar para este ano, nos próximos anos? Neste para momento, quem não sabe, nós aqui sabemos, temos vocês sabem, porque estão implicadas nesses projetos, mas para quem não sabe, temos 2 projetos de Erasmus que estão agora mesmo na fase de arranque. Um dos projetos de Erasmus é um projeto transnacional que envolve 7 parceiros a vários níveis, e podemos dizer desde países bálticos até a Macedónia do Norte, Chipre, Dinamarca, Holanda e Portugal. São 7 países, são 7 parceiros, mais exatamente. Falta um. Qual é que falta? A Patrícia, com a sua capacidade de contar... Sabes qual é que falta, Patrícia? Letónia. Eu tinha dito os países bálticos, a Letónia é um dos países bálticos. Boa, Patrícia, obrigada. Obrigado de qualquer modo, Patrícia, é sempre... tenho que pôr E a Grécia, acho que tinha falado da Grécia e Chipre. Mas se não falei, peço desculpa. Mas de qualquer modo, esse projeto vai ter um kick-off meeting na próxima segunda e terça-feira, na qual vamos fazer o pontapé de arranque, é o mesmo que isso quer dizer, o kick-off. Sim, quando este episódio sair, já foi. Já aconteceu. Na próxima segunda e terça-feira vamos ter o primeiro encontro transnacional presencial, já fizemos vários encontros. Portanto, isso é um dos projetos que visa os empregadores fazer um serious game, portanto, que é uma aplicação para smartphones que visa treinar os empregadores. Será um dos PR, portanto, o Product Results desse projeto, e aplicar as boas práticas no emprego das pessoas com autismo. E também tem que ter uma componente de treino das pessoas com autismo para se treinar. Um outro dos projetos de Erasmus, que também está numa fase de arranque, está um bocadinho mais atrasado, que teve alguns atrasos, mas que será o kick-off já está marcado para o princípio de maio. Nesse outro projeto é destinado a estabelecer programas a nível de informáticos, nomeadamente a nível de smartphones. Programas esses para pessoas com mais incapacidades, cognitivamente com mais problemas, com jovens. Portanto, é um outro projeto que também está em fase de arranque.
Já agora, em relação ao INR, temos 2 grandes projetos. Um é este que estamos agora a dar também o kick-off. Estamos agora a dar o pontapé de saída e há um outro projeto que é o autismo e supermercados. Portanto, é tentar as pessoas com autismo de interação nos supermercados e haver algum aspecto de utilização dos supermercados. Tornar também estes espaços mais inclusivos. Friendly, autistic friendly. Exatamente. Amigos para todas as pessoas com autismo. Aliás, será uma das coisas que nós temos que, não é só em relação ao autismo, mas em relação a todas as pessoas que são diferentes, nós termos acessibilidades para todos. Portanto, em vez de haver um conceito para as pessoas com cadeiras de rodas, ou um conceito para as pessoas com cegas, ou para os surdos, tem que haver um conceito de acessibilidade para todos, que é um conceito que está a ser cada vez mais desenvolvido a nível europeu, que é a acessibilidade global e para todos. Sim, sem dúvida. Relativamente à posição da Federação na Europa, pretende-se que, como disse, que a Federação seja a entidade que representa as associações de autismo em Portugal, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais. Como se posiciona a Federação, por exemplo, no contexto europeu? Existe uma organização internacional que é o Autismo Europa, da qual a própria Federação já teve uma nossa prévia, que vamos falar depois, a doutora Isabel Coutinho Telmo, foi a primeira presidente e que foi uma das grandes impulsionadoras da Federação, foi vice-presidente do Autismo Europa durante 14 anos e a Federação tem estado representada também no Conselho Diretivo do Autismo Europa e temos tido um papel de parceria. E o Autismo Europa é uma organização que envolve todos os países europeus, portanto, e que tenta coordenar, e muitos destes projetos Erasmus, por exemplo, o projeto que eu falei em segundo lugar, Erasmus, um dos parceiros é o Autismo Europa. Portanto, no projeto que terminou, que era o projeto IVEA, também um dos parceiros, que era outro projeto de empregabilidade, um dos parceiros também era o Autismo Europa. Portanto, há alguma cooperação. Além do Autismo Europa fazer um congresso de 3 em 3 anos, o próximo está previsto para Cracóvia em outubro deste ano. Esperemos que não haja, com os acontecimentos que estão a acontecer no leste europeu, esperemos que ele se realize, porque é muito perto da Ucrânia, Cracóvia. Esperemos que se permita a sua realização sem grandes intercorrências. Sim. E relativamente à Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, 2020 e 2025, qual é e qual será o papel a desempenhar pela Federação? Eu há bocado, por acaso, esqueci-me de dizer, nós também fomos eleitos para, portanto, sermos o elemento representante do autismo na Estratégia Nacional para a Inclusão com a Pessoa de Deficiência, que funciona junto da Comissão Política da Inclusão, de outras pessoas com deficiência, e nós vamos acompanhar essa estratégia nacional que teve um interregno agora com a queda do governo, que estava programado para algumas reuniões começarem, mas esperemos que continuem. Dentro dos outros projetos, já agora, tínhamos esquecido que nós também temos estado no júri dos Centros de Recursos para a Inclusão, também estamos num júri que é da Escola Aberta, portanto, que também serão outros projetos que existem, portanto, a nível do autismo. Outra forma, ou da forma de intervenção. Outros locais de intervenção. Quem nunca ouviu falar, que eu acho que é um pouco impossível, mas quem nunca ouviu falar da Carta dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com Autismo, o que é que nós podemos dizer muito brevemente sobre isso? A quem, portanto, se calhar, portanto, existem 3 ou 4 documentos fundamentais nos direitos das pessoas. Um primeiro é o direito, é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi no início das Nações Unidas, em 1947, que foi estabelecido. Portanto, essa é uma declaração fundamental. Posteriormente, houve o Autismo Europa, elaborou uma Carta dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nomeadamente na defesa dos seus interesses, na defesa, por exemplo, as pessoas com autismo, nestes casos específicos, as pessoas com autismo não podem ser sujeitas a violência, não devem ser sujeitas a discriminação
não devem ser sujeitos, por exemplo, a tratamentos abusivos, devem ser-se respeitada a sua individualidade, deve ser respeitada a sua sexualidade, deve ser respeitados os seus direitos como a todo e qualquer cidadão, e não pode haver discriminação positiva ou negativa das pessoas com autismo. Esse documento, que foi o Autismo Europa, que o elaborou, salvo em 92, posteriormente foi adaptado com uma resolução do Parlamento Europeu em 96. Mais recentemente, já num documento bastante mais curto, há uma declaração mais recente, de 2015, que é uma position paper, portanto, uma tomada de posição do Parlamento Europeu na defesa e na necessidade de estabelecer-se uma estratégia europeia para as pessoas com deficiência, nomeadamente as pessoas com autismo. Lembrando que pelo menos 1% das pessoas se têm autismo, vão nascer com autismo, vão morrer com autismo e vão ser pessoas diferentes. Portanto, é uma coisa extremamente importante. São, em Portugal, pelo menos 100 mil, na Europa estão calculados pelo menos 5 milhões de pessoas com autismo. Sim. E é necessário que elas estejam em plena na sociedade. Há outro documento que penso que é um documento basilar, que é a Convenção das Nações Unidas para o Direito das Pessoas com Deficiência, portanto, que é um documento mais recente, que foi adotado por Portugal em 2009, já a Assembleia da República adotou esse documento e tem uma tradução oficial desse documento, dos quais só 5 países não o subscreveram, não sei, e havia 10 países que aderiram, mas não a bem pleno. Mais de 150 países já aderiram completamente ao documento. Já no documento complementar desse documento há menos países a aderir. Mas dizer num documento que só 5 países não o subscreveram, sim, e são países tipo Eritreia e outros assim do género, portanto acho que é um documento que é extremamente basilar, é um documento para que todos temos que lutar e para a sua aplicação plena. Exatamente, que seja respeitado. E a próxima pergunta é precisamente vai de encontro a precisamente isto. Este episódio que hoje estamos aqui a gravar irá sair precisamente no Dia Mundial de Consciencialização do Autismo, no dia 2 de Abril, e o principal objetivo deste podcast é precisamente informar e sensibilizar o público em geral acerca do espectro do autismo. Este ano a Federação Portuguesa de Autismo assinala este dia com o lançamento deste podcast, é a nossa forma de celebrar, mas para quem possa estar a ouvir e possa não saber, não ter total consciência da importância deste dia, porque é que ainda é tão importante assinalarmos este dia? Porque ainda há muitos mitos e há muitos erros no autismo. Basta ver o que acontece com frequência, a utilização da palavra autista como um insulto. Exato. Os ministros a dizerem o governo não é autista, sim. Um jornalista dizer só um autista no seu pior é que faria uma afirmação destas, ou mais recentemente um deputado que também fazer uma afirmação desse género. Portanto, é extremamente, se a pessoa dissesse que uma pessoa no género, etnia, fazia uma coisa determinada, toda a gente protestava. Se disser que é autista, parece que fica ali numa zona que... Aliás, a própria Federação nos últimos tempos tem feito alguns documentos a protestar contra algum desses aspectos mais escandalosos. Infelizmente, eu às vezes sinto que é quase como o Dom Quixote, quando lembro-me do Dom Quixote lutar contra os moinhos do vento, que não sabe muito bem onde é que está o inimigo, mas ele está em todo o lado, e é um inimigo que se repete. Sim. E a pessoa está sempre a ver o mesmo inimigo e ele não existe. Sim, e que de repente parece que está em todo lado e que se disseminou. Por exemplo, estou-me a recordar, não foi há muito tempo, aquela notícia do jovem. Por exemplo, foi desde que
este Conselho Executivo entrou em funções, ou pelo menos 3 ou 4 afirmações graves. Uma das últimas foi essa. Para contextualizar Para contextualizar, foi um jovem que estava a planear, poderia eventualmente estar a planear um ataque terrorista, na faculdade. E alguém terá dito que ele teria sido diagnosticado de Asperger. Agora, fazer uma correlação assim, entre uma sociopatia e uma situação diferente que o autismo, o síndrome de Asperger atualmente não é reconhecido como uma entidade individualizada, portanto isso seria uma das coisas que se poderia eventualmente falar, mas é uma correlação que é perfeitamente indigna e que não é inadmissível. É inadmissível. Portanto, uma pessoa pode ser autista e pode ser um santo, ou pode ser um criminoso, mas não tem uma relação nada uma com a outra. Sim. Com um médico pode ser um médico, mas pode ser um criminoso, ou um político pode ser um... com tantos exemplos que infelizmente conhecemos. É melhor não falarmos disso. Não vamos citar nomes, mas sem dúvida é muito importante. Patrícia, queres dizer alguma coisa? Ainda não. Muitas vezes houve esta ideia de que o autismo é uma doença. De vez em quando ainda se vêem alguns artigos ou alguns textos com essa terminologia. Porque é que é importante nós esclarecermos de uma vez por todas que não é uma doença? O autismo como falamos, é uma situação de neurodiversidade. E as pessoas são diferentes. E não, por exemplo, não existem medicamentos para as pessoas com autismo. É importante a intervenção precoce, é importante a capacitação das pessoas com autismo nas suas diversas vertentes. Portanto, como as pessoas são diferentes, isso é extremamente importante. Se nós perguntarmos a um jovem que tem autismo, ou um adulto que tem autismo, se quer ser curado, eu aposto que 90% deles dizem que não quer ser curado. Eu sou como sou. Exatamente, eu sou assim, em terminologia um bocadinho mais correta, eu sou neurodiverso. Exato. E ele é capaz de não dizer, a maior parte deles não dirão isso dessa maneira, mas se nós dizemos são diferentes, e portanto eu não quero ser curado, eu quero ser como sou. Portanto, eu sou autista e estou bem assim. Portanto, nós muitas das vezes temos uma perspectiva médica do autismo, mas essa não é talvez aquilo que nós, como federação, teremos que defender. Nós temos que defender que a sociedade é uma sociedade mais inclusiva e é extremamente importante, e temos que aceitar as pessoas como são. Como eu aceito, tenho 1,90 m ou tenho 1,70 m e não quero fazer um medicamento. Isso existe, por exemplo, para crescer. Eu que estou programado para ter 1,70 m, faço um medicamento para ter 1,90 m. Isso não é correto. Eu sou autista, não quero ter um medicamento para deixar de ser autista. Eu sou autista, estou bem assim e sou feliz assim, e é importante ser feliz. Sim, a partir do momento em que não é uma doença, logo não há cura, logo não há tratamento, porque muitas vezes as pessoas... Agora não se fala tanto nisso, mas houve uma fase em que parecia que as pessoas procuravam uma cura, procuravam um medicamento, procuravam o tratamento, que era um milagre que ia curar o autismo. Isso não existe. As pessoas nascem com autismo, vivem com autismo e morrem com autismo. Bom termo. Aliás, já agora recitando o Kanner, o jovem que ele diagnosticou, o primeiro, que é o Donald T., no famoso artigo dele, que vai fazer 80 anos a curto prazo. Há 2 ou 3 anos eu li uma reportagem sobre ele, e esse jovem continuava feliz numa estrutura residencial no qual ele jogava golfe. E, portanto, ainda existia, estava com uma vida normal. Nos últimos anos perdi, não tenho lido nada sobre o que ele tem feito, mas é um jovem que continua com 80 e tal anos, é autista, continua autista e era feliz. Claro. Então, neste sentido, que mudanças são importantes todos fazermos em relação à linguagem que utilizamos quando nos referimos ao autismo? Porque é que é tão importante essa consciência, esse cuidado quando nos referimos ao autismo?
Houve recentemente, nos últimos anos, e tem havido alguns artigos já publicados, de inquéritos que se fizeram sobre a linguagem. E nós temos que ter muito cuidado com a linguagem, nomeadamente foi-me inquirido aos jovens com autismo o que é que eles achavam ofensivo ou não ofensivo. Por exemplo, existem várias visões do que é autismo. Pode haver uma visão médica, uma visão sociológica, outro tipo de visões. E nós temos que talvez separar um bocadinho a visão médica das outras visões. Portanto, se nós temos uma visão não médica de autismo, dizer que uma perturbação do espectro do autismo atualmente não é considerado muito aceitável, e nos inquéritos que se foram efetuados, isso está publicado quer pelo Autismo Europa, quer sob a forma de artigos científicos, de inquéritos que foram feitos a nível da população autista e das suas famílias, foi um dos termos que foi considerado não aceitável. Portanto, nós podemos dizer que é uma pessoa autista, quando muito dizer que tem uma condição do espectro do autismo, dizer que é autista só por si não é uma das coisas que seja bom para uma pessoa que não é autista dizer, mas, por exemplo, é admissível uma pessoa autista dizer que é autista ou dizer ao outro que é autista, somos autistas. Dizer não que é correto, não é correto, por exemplo, dizer, como nós ouvimos um determinado político referir-se a outro isso é um insulto. Claro. E, aliás, sob o ponto de vista, o problema é que eles ainda por cima usam isso como um insulto. Claro. Uma conotação negativa. Portanto, é uma das coisas que é extremamente incomodativa. Políticos, e não só políticos, jornalistas. Sim. Está-me a lembrar do tal jornalista que disse: só um autista no seu pior, faria uma afirmação dessas. Essa, de qualquer modo, nós na altura tomamos de posição em relação a isso. Claro. E mais uma vez é importante realçarmos que o autismo não é uma doença. Isto agora vamos entrar no aspecto da neurodiversidade. Sim, é a próxima questão. Era a próxima digressão. Podemos entrar já. Porque é um aspecto. Todos nós somos diferentes. Um tem 1,80 m, outro tem 1,50 m, um é louro, é vermelho, azul, etc. Portanto, as pessoas são todas diferentes. E há uma senhora que se chama Judy Singer, que em 1998, se não me engano na data, fez uma tese de doutoramento sobre a neurodiversidade, na qual ela defendia que todos nós somos diferentes. E nós somos diferentes. E ela, como é que ela chegou a isso? Ela, por um lado, a filha dela foi diagnosticada como autista. E ela foi ver melhor, e ela depois chegou à conclusão que ela própria era autista. Mas ela continuou a estudar e foi ver que alguns comportamentos que ela não percebia da mãe, a mãe também era autista. Portanto, e ela chegou à conclusão que provavelmente há mais autistas do que existem. E, aliás, é um dos problemas, por exemplo, no sexo feminino, o autismo tem sido mais difícil de diagnosticar porque o Kanner, quando foi as primeiras descrições, eram quase só rapazes. E classicamente o autismo no sexo feminino era muito, muito raro. E provavelmente há um subdiagnóstico gritante de autismo no sexo feminino e que é necessário combater, e que provavelmente nós teremos que muitas pessoas do sexo feminino que também são autistas e que são, portanto, que são subdiagnosticadas. Mas agora as pessoas são diferentes e, portanto, uma pessoa autista é autista, mas como há autistas pode ser muitos tipos de autismo. Claro. As pessoas são neurodiversas. Portanto, e aliás foi criado pela própria Judy Singer um outro termo que é o neurotípico. Nós teríamos, eventualmente, se não formos autistas, podemos ser neurodiversos, uma pessoa com autismo, e os outros serão os neurotípicos. E, eventualmente eu e a Cláudia seremos neurotípica, teremos ali a Patrícia que será neurodiversa. Será talvez uma linguagem que teremos que trabalhar cada vez mais e será um pouco mais correta a sua utilização. A própria Judy Singer, no livro dela, que é muito interessante, que se as pessoas quiserem podem ler, que eu conheço, ela só está escrita em inglês, mas é um livro, e ela, por exemplo, afirma que nós teríamos que arranjar uma quarta forma de deficiência. Nós classicamente falamos nas deficiências motora,
física ou intelectual. Ela propõe a criação de uma quarta, que seria a deficiência da interação social. Portanto, que atualmente não é reconhecido. E é um outro problema que as próprias pessoas com autismo, na Tabela Nacional de Incapacidades, muitas das vezes é muito difícil classificá-las. E às vezes não são bem classificadas e é muito difícil dar um grau de deficiência que lhes permita ter as motormias, algumas vantagens em relação a isso, pequenas coisas, Sim, os direitos, pequenos direitos das pessoas com deficiência em relação ao grau de incapacidade. Claro. E é extremamente difícil, em muitos dos casos destas pessoas, determinar um grau, portanto, mais que não está, se o autismo não estiver associado a outro tipo de deficiência intelectual, portanto, cognitiva ou de linguagem, que muitas das vezes existe. Como é óbvio, não poderemos nunca esquecer o papel que a professora doutora Isabel Cottinelli Telmo teve e irá continuar a ter na história e na vida da Federação. Para quem não a conheceu, o que é que nos pode contar acerca dela? Tenho um percurso com a doutora Isabel Cottinelli Telmo de quase de 30 anos. Portanto, foi quando eu conheci a doutora Isabel Cottinelli Telmo. E a doutora Isabel Cottinelli Telmo foi que eu chamo uma mente brilhante, com uma visão estratégica que era ímpar. Portanto, ela, por um lado, como já dissemos, foi o vice-presidente do Autismo Europa, foi presidente da APPDA Lisboa durante muitos anos, e mesmo quando foi a criação, quando nós decidimos a cisão da Associação Nacional, que na altura que era a APPDA Nacional, Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, na altura que tinha 3 delegações nacionais, ela era a presidente da Associação de Lisboa. Eu na altura estava na delegação do Porto, e ela teve logo a visão que era importante existir uma estrutura federativa a nível nacional. Portanto, teve uma visão estratégica a nível nacional. Por outro lado, ela também tinha uma capacidade de persuasão junto do governo, nomeadamente das pessoas. Ela, se não aceitava ou não, se diziam qualquer coisa, ela continuava a insistir até que a ouvissem, principalmente quando ela tinha razão, e ela era extremamente persistente. E, por outro lado, sempre defendeu os direitos das pessoas com autismo, e a Federação existe e tem a estrutura que tem e o prestígio que tem devido a ela. Ela mesmo até à hora da morte, 2 ou 3 dias antes dela falecer, ela estava com projetos. Falei com ela a última vez, 2 ou 3 dias, e ela estava com projetos sobre o que ia fazer a seguir. Portanto, estava a querer publicar mais umas coisas, tinha mais ideias, e ela encerrou um dos últimos projetos, que foi o projeto chamado IVEA, que era um projeto também sobre a empregabilidade das pessoas com autismo. No dia 30 de outubro, ela morreu, menos de um mês depois, ela morreu em meados de novembro, 20 e tal de novembro, não foi? A Patrícia não se lembra, costuma dizer. Lembras, Patrícia, em que dia foi? Não, penso que foi dia 14 o 14 de novembro, foi em meados de novembro, foi mesmo em meados de novembro. E ela estava com projetos até, e meteu ela, principalmente o projeto IVEA, foi ela que meteu no computador grande parte dos elementos, e que elaborou os relatórios finais. Portanto, com 91 anos, com 91 anos, tinha 91 anos, fez o projeto. E uma das coisas que impressionava na doutora Isabel é que ela, eu sou vice-presidente da Federação de Autismo desde que do início. Aliás, estive com a doutora Isabel na comissão instaladora, e acompanhei sempre como vice-presidente, e portanto era a mente brilhante. Ela tinha um aspecto frágil, mas tinha uma mente e uma capacidade de decisão e de convencer as pessoas, de argumentação que, e ninguém lhe dissesse nada contra as pessoas com autismo. Ela era capaz de ter uma fúria que toda a gente enfrentava, levava toda a gente à sua frente. Recorda-se de alguma história assim, desse género?
Assim, de repente, Queira partilhar de alguma situação em que ela tenha... não me lembro assim de nenhuma assim de repente. Mas ela era de facto muito... Aliás, as pessoas, os próprios familiares dela dizem Sim. que ela não Não se aceitava deixava não ficar, pois não. Não, e contam que ela mesmo estava sempre com projetos, e mesmo 2 ou 3 dias antes de falecer, os projetos que tinha. Aliás, ela ainda fez convocar o último congresso da Federação Portuguesa de Autismo, que eram uns dias depois, uns dias antes de falecer. Sim. Patrícia, está aqui a fazer sinal que quer dizer alguma coisa. Diz. E também que falou como presidente. Como presidente, qual foi sido o maior desafio? Suceder à doutora Isabel e tentar manter o prestígio da Federação e tentar pelo menos seguir as pisadas dela. Penso que é um desafio que é extremamente difícil de ultrapassar. Por último, e para terminarmos, em que deve consistir ou como é que vai, qual é o futuro da Federação? Qual é os próximos passos? A Federação de Autismo vai ter que se fazer várias. Por um lado, acho que vai ter que se abrir a outras entidades, nomeadamente uma das apostas é que as pessoas com autismo se autorrepresentem. Portanto, começam a existir grupos em Portugal de autorrepresentação de pessoas com autismo. A própria Federação tem nos seus corpos, neste momento ainda sob a forma de suplente, um jovem com autismo, e nós temos que dar uma maior visibilidade às pessoas com autismo com capacidade. Por outro lado, tentar fazer uma pressão a nível governamental para que a inclusão seja uma realidade. Fazer com que a legislação em Portugal exista. Ela existe, mas muitas das vezes é muito boa, mas muitas das vezes a passar à prática é muito má, é muito deficiente, nomeadamente a nível de inclusão, a nível de... Nas escolas existe as parcerias entre a saúde, a educação e a segurança social têm que ser fomentadas. As pessoas com uma jovem com autismo, se for uma intervenção precoce, bem feita, intensiva, vai representar um futuro desse jovem durante toda a sua vida, mais autonomia e com uma sociedade melhor. Portanto, ser como o lema do Autismo Europa deste ano, uma jornada feliz através de toda a sua vida. Nós temos que fazer uma luta, e a Federação, juntamente com as suas federadas, ser um porta-voz disso. Por outro lado, penso que nós teremos que talvez trazer mais pessoas para a Federação para termos mais poder de representação. Mas uma das apostas será abrir a Federação à autorrepresentação das pessoas com autismo, que será um aspecto extremamente importante, porque, como se pode dizer, nada sem nós, não é? Portanto, é extremamente importante que as pessoas com autismo tenham uma palavra a dizer, e neste aspecto temos aqui a Patrícia, que é um exemplo, mas teremos que ter muitos mais exemplos. Existem várias associações já nesse aspecto, existem vários grupos com alguma atividade, existe muitas das vezes nos jornais, já temos vistos artigos e publicação de jovens com autismo. Aliás, sempre que há insulto da utilização indevida do nome, mas teríamos que dar uma maior voz e uma maior visibilidade a isso. Mas lutar pela inclusão, desinstitucionalização e uma sociedade mais aberta e em que todos sejam felizes através da sua vida, que é o autismo deste ano do Autismo Europa, que é extremamente importante. A campanha deste ano do Autismo Europa. Dr. Campilho, muito obrigada. Foi ótimo poder contar consigo nesta primeira conversa sobre autismo.
Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem nas vossas redes sociais para chegarmos ainda a mais pessoas. Deem-nos o vosso feedback, é muito importante para nós. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais, visitem o nosso site e subscrevam a nossa newsletter para se manterem sempre a par das notícias da Federação e das nossas associações federadas. Muito obrigada, encontramos-nos na próxima conversa sobre autismo. 1, 2, 3 e... Conversas aqui, conversas ali, sejam bem-vindos às conversas com